Era uma manhã comum, um ambiente silencioso e familiar, quando meu coração parou. Eu estava na cozinha, cercada pelo cheiro do café fresco, o espaço decorado com as mesmas fotos que sempre adornaram as paredes. As risadas do passado ecoavam em cada canto. Então, o meu telefone vibrou na mesa. Um simples sinal que mudaria tudo. A mensagem apareceu na tela. Raquel é a única que me faz sentir vivo. As palavras dançaram diante dos meus olhos, como se estivessem escritas em chamas. Minha mente processava a frase, mas meu corpo estava paralisado. Era como se um sussurro traiçoeiro tivesse rasgado minha realidade. Eu olhei para o relógio, tentando convencer-me de que estava sonhando. O barulho da porta da sala se abrindo me puxou de volta à realidade. Lucas, meu filho de 6 anos, entrou com um desenho nas mãos, seu rosto iluminado. Mamãe, olha, é a gente num barco! O sorriso dele era pérola em meio ao caos que começava a se formar dentro de mim. Eu forcei um sorriso. O que eu fazia de errado? As perguntas se acumulavam, cada uma mais pesada que a anterior. A verdade ecoava em minha mente. Raquel, minha melhor amiga, sempre ao meu lado, como uma irmã. A noite em que apresentamos os dois, os olhares cheios de promessas e risadas. Agora tudo isso soava como uma farsa. O doce gosto da traição ficava mais amargo a cada respiração. Tentei focar em Lucas. Ele estava animado, narrando detalhes do seu barco de papel enquanto eu ouvia apenas em partes. Mamãe, eu ainda tenho pai? A pergunta gelou o ar entre nós. O pequeno olhar esperançoso explodiu em meu peito como um balão estourando. Não, mas eu não podia prometer nada. Não agora. Sem pensar, levantei e caminhei até a janela. O sol já estava alto, mas as nuvens carregadas pareciam espreitar, como se soubessem. Resolvi que precisava de mais respostas. Comecei a mexer nas coisas dele em busca de pistas. Relíquias do amor que vivíamos e que agora pareciam desgastadas. Até que encontrei uma caixa empoeirada, encostada ao fundo do armário. Abri. Dentro, cartas, mensagens, cada uma como facadas. Eram detalhes de um amor que não era mais meu. O jeito como Paulo descrevia Raquel, as promessas sussurradas, os momentos que nunca vivi. Não consegui mais conter as lágrimas. Engoli em seco. Não aceitava esse desfecho. Aquele amor que acreditava ser inquebrável agora se fragmentava, e eu tomava consciência de que precisava de um plano, de uma maneira de confrontá-los. As cartas caíram do meu colo no chão, como se fossem a folha seca de um outono triste. Uma decisão silenciosa começou a se formar em mim, mais forte que a dor. Eu precisava reunir provas. Mas como proteger meu filho e eu mesma nesse turbilhão? Naquele instante, o telefone vibrou novamente. Desta vez, uma ligação anônima. O coração disparou. As palavras se entrelaçaram na minha mente. Segredo, promessa. Um pressentimento gélido percorreu minha espinha. O que mais eu não sabia? Estava à beira do precipício, sentindo que a verdade poderia me levar a um futuro que tinha o poder de me destruir ou de me libertar. Eu não sabia. E a verdade poderia estar mais próxima do que eu imaginava. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor, enquanto as possibilidades dançavam em minha mente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Era uma manhã nublada, mas naquele momento sentia que essa paz estava prestes a ser abalada. Tentei me concentrar nas batidas do coração de Lucas, seu riso contagiante enquanto ele desenhava. Às vezes eu me pegava admirando sua inocência. Ele tinha uma imaginação tão viva.
Era uma bênção e um fardo lidar com essa fragilidade, principalmente naquele dia. Mamãe, você está me ouvindo? Sua voz clara cortou meus pensamentos. Claro, meu amor. O barco é lindo. Tentei forçar um sorriso, mas a verdade era que minha mente parecia um turbilhão. A mensagem que havia recebido de Paulo ainda queimava na minha cabeça. A relação dele com Raquel, minha melhor amiga, estava me consumindo. Cresci em um bairro tranquilo, sempre rodeada pelo mesmo grupo de amigas. Raquel era mais próxima, como uma irmã. Compartilhamos sonhos, segredos e rimos até chorar. Lembro de uma vez em que decidimos fazer uma viagem para o litoral. Acordamos antes do sol nascer, pegamos o carro e fomos. O mar batendo nas pedras. Era assim que eu imaginava a minha vida. Plena, cheia de amor e amizade. Naquele momento, entretanto, tudo parecia uma farsa. O que eu realmente confiava? Eu passei anos construindo a base da minha vida com Paulo, um homem que prometeu amor eterno. Agora, senti como se eu estivesse prestes a perder tudo. Meus amigos, minha família, tudo parecia se desmoronar diante dos meus olhos. Olhei para Lucas, tentando focar nele. Suas pequenas mãos sujas de tinta e a paixão em seu olhar eram a única coisa que podia afastar a escuridão que se acumulava dentro de mim. Mas naquele instante, o medo crescia. O que aconteceria se eu confrontasse Paulo? E se Lucas percebessem a tensão nas minhas feições? Eu precisava ser forte, não só por mim, mas por ele. Enquanto ele se distraía com suas criações, voltei minha atenção para as cartas que tinha encontrado. Cada palavra era um golpe. Paulo devia estar tão imerso em sua traição que nunca percebeu que eu poderia descobrir. Ele falava de R. Como pude ser tão cega? Naquele momento, o telefone vibrou novamente. Desta vez era uma chamada anônima. Respirei fundo, mas meu corpo estava em estado de alerta. O que mais eu não sabia? O que mais Paulo e Raquel estavam escondendo de mim? Assim que a ligação terminou, uma ideia começou a tomar forma em minha cabeça. Eu precisava de provas. Não apenas para me defender, mas também para entender a realidade. E não poderia contar a ninguém. Não a Raquel, não a Paulo. Apenas eu. Grandes momentos me faziam sentir preparada para essa jornada solitária. O que eu faria tinha que ser planejado, com cuidado. E em preparando-me para aquela batalha silenciosa, surgiu a lembrança de um carro que costumava guardar suas memórias mais preciosas. Uma caixa embaixo da cama, cheia de fotos, cartas e tudo que definia o que éramos. Uma mini crônica de nossa vida. Quando foi a última vez que realmente examinei nossos momentos juntos? Levantei-me e fui ao quarto. O sol ainda estava escondido nas nuvens, mas uma luz suave entrava pela janela. Cada passo que eu dava parecia ressoar no chão de madeira. As coisas não podiam continuar assim. Abri a caixa. Uma poça de lembranças dançava diante de meus olhos. De fotos nossas em várias fases da vida, nas festas de aniversário, aquelas viagens improvisadas. Nos rostos sorridentes, encontrava o que era mais importante para mim: a lealdade. Mas agora ali, os sorrisos eram estranhos, e eu precisava olhar mais fundo. A cada carta que relia, o âmago da traição me incomodava de uma maneira que eu não conseguia ignorar. Precisava de um plano que fizesse sentido, um passo que me ajudasse a enfrentar a realidade, algo que me protegesse. Enchi a caixa novamente e fechei-a com raiva, a frustração borbulhando. Fiquei sentada na cama por um momento, ouvindo o silêncio, enquanto a brisa fresca entrava pela janela aberta. Decidi que, da próxima vez que encontrasse Raquel, não. Uma última pergunta habitava minha mente, quase palpável. Até onde eu iria para descobrir a verdade? E com isso, o telefone vibrou mais uma vez. Essa era apenas a primeira de muitas perguntas que eu ainda teria que responder. O que mais eu não sabia? O mistério só estava começando a se abrir. Era uma tarde tranquila e o calor começava a se dissipar enquanto o sol se escondia no horizonte. Enquanto arrumava a cozinha após o jantar,
As memórias começavam a assolar a minha mente. Um dia antes de tudo desmoronar, por volta da mesma hora, eu e Paulo estávamos juntos, rindo e compartilhando as pequenas coisas da vida. Essas pequenas coisas parecem tão insignificantes agora, mas na época eram tudo o que eu tinha. Reparei no quadro de fotos na parede. Cada imagem, uma recordação de momentos que faziam meu coração vibrar. A primeira viagem em família. Lucas com os olhinhos brilhando ao ver o mar pela primeira vez. Paulo e eu nos abraçando ao pôr do sol de Búzios. É difícil acreditar. Desculpe, amor. O trânsito estava uma loucura. Ou tive que ficar para resolver uma questão com um cliente. Eu entendia, claro. O trabalho dele era exigente e eu sempre quis ser compreensiva. Lembro de uma noite em que fiquei esperando por ele. O relógio avançava e a casa estava silenciosa. Só eu e Lucas, que já tinha adormecido no sofá. Eu não queria acreditar que minha insegurança pudesse estar me fazendo cair em armadilhas da mente. Um copo de vinho foi o que me restaurei, enquanto pensava sobre tudo que construímos juntos. Mas no fundo, uma vozinha dizia: e se? A primeira vez que eu vi algo sobre Raquel foi numa conversa casual. Estávamos na sala, Paulo e eu, enquanto assistíamos a um filme. Você se lembrou de perguntar para Raquel sobre aquele evento do próximo mês? Ele disse de forma despreocupada. A menção do nome dela foi como um pequeno choque. Raquel, minha melhor amiga. Sempre ela, tão presente. Eu não liguei na hora, mas algo dentro de mim começou a se inquietar. As reuniões que ela e Paulo tinham começado a ter frequentemente eram de uma amizade tão repentina. Eu fui buscar um jeito de não me deixar consumir pelo ciúme, e assim segui fazendo as tais coisas que sempre quis e que podiam manter um lar amoroso. As comidinhas que ele gostava, os mimos a Lucas, as noites romanescas de sofá. Tempo foi passando, mas a sensação estranha não ia embora. Meses depois, percebi que algumas coisas estavam fora do lugar. Eu fui a um evento que Raquel organizou no prédio dela. A decoração era linda e as amigas todas estavam animadas, mas minha cabeça estava em outro lugar. Enquanto tentava me divertir, até mesmo sorri ao ver Paulo se aproximando, como sempre bonito e confiante, mas percebi um movimento de desconforto sutil na sua forma de olhar para Raquel. Aquela interação estava errada e minha intuição gritava, mas a conversa da noite estava cheia de risadas, brincadeiras. Né? Coisas como Paulo respondia às mensagens de Raquel sempre com um sorriso no rosto. E quando eu chegava perto, havia um leve tom de nervosismo, como se tivesse algo a esconder. Era só uma impressão? Minha mente insistia em procurar razões para continuar. Uma noite no sofá, eu brinquei sobre a possibilidade de nos reunirmos com Raquel e seu namorado. Paulo hesitou, desviou o olhar e respondeu: Ah, isso seria legal. Mas por que não fazemos algo só nós três? Apenas nós? Fiquei paralisada. Meu sorriso se desfez num instante. Ele sempre amou essas reuniões em grupo. Algo estava definitivamente errado. Conversei com Raquel um dia. Estávamos tomando café juntas e eu decidi puxar o assunto. E o Paulo, ele tem estado muito atarefado ultimamente? Ela sorriu, mas os olhos dela estavam evasivos. Ah, você sabe como ele é. Sempre ocupado, mas ele é um cara bom. Não se preocupe. O jeito que ela disse, ele é um cara bom, me incomodou. O tom parecia conivente, como se um acordo silencioso estivesse se formando ali. Comecei a sentir um distanciamento dela. Era como se, no fundo, nós duas soubéssemos que algo estava mudando. E mesmo assim, eu relutava em encarar. Fui lembrando de minhas conversas íntimas com Raquel sobre amor, fidelidade, as promessas feitas entre risos e cervejas, consultando-a sobre relacionamentos, sempre tão sábia. Como pude estar tão enganada? Um dia, enquanto arrumava a casa, encontrei uma foto minha e do Paulo na mesa de cabeceira. Aquela imagem me fazia sentir feliz, mas as recordações começaram a se desvanecer. No fundo, a insegurança fazia peso. E se tudo não passasse de uma fachada?
O que aconteceria se eu realmente olhasse nos olhos do meu marido e visse a verdade? Uma noite, quando me deitei, olhei para o teto sem conseguir dormir. O silêncio era ensurdecedor. O próprio lar parecia estar sufocante. O que eu poderia O que mais eu não sabia? O que mais Paulo estava ocultando? E então, a linha entre o amor e a dúvida começou a se alongar. Diante da incerteza, resolvi que era hora de agir. Eu precisava saber a verdade, mesmo que isso significasse confrontar o que poderia me destruir. As coisas estavam mudando tão rapidamente e a única certeza que eu tinha era de que não podia permanecer nesse círculo de perguntas. Minha vida estava prestes a mudar e eu tinha que me preparar para o que estava por vir. O dia começou como qualquer outro e eu estava lá, fazendo café. O aroma me envolvia, trazendo uma falsa sensação de segurança. Mas por dentro, algo estava em frangalhos. A mensagem de Paulo ainda reverberava na minha mente. Raquel é a única que me faz sentir vivo. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Como ele ousava me causar essa dor? Era como um golpe no estômago, e a cada pensamento sentia meu peito apertar. Enquanto o café fervia, eu tentava distrair minha mente. Olhei para. Seu sorriso iluminava tudo ao meu redor. Mamãe, olha o que eu fiz! Ele me mostrou um desenho colorido e meu coração se encheu de amor. Mas por um segundo, deixei que uma sombra de tristeza cruzasse meu rosto. Tá lindo, meu amor, respondi, tentando forçar uma empolgação que não sentia de verdade. Percebi que as coisas estavam diferentes com Paulo. Ele chegava em casa mais tarde. Suas mensagens eram menos frequentes e, quando respondia, seu tom era sempre apressado. Nas últimas semanas, eu havia notado olhares furtivos e sorrisos nervosos quando Raquel estava por perto. Uma tarde, encontramos os dois juntos em uma inauguração de uma loja. O jeito que se olhavam me fez sentir um frio na barriga. O que estava acontecendo? Foi naquela festa que algo se quebrou. Havia risadas, mas não eram somente as minhas que ecoavam pela sala. Era a forma como eles iam juntos, como se houvesse um mundo só deles. Fui para casa naquela noite com um nó na garganta. Tentei não deixar. Mas era difícil. A dúvida crescera como uma sombra em mim. E à medida que os dias passavam, essa sombra só se tornava mais pesada. Certa noite, enquanto arrumava a cozinha, percebi um trecho de conversa que me fruí por dentro. Paulo estava no telefone, e eu só ouvi seu tom de voz, aquele jeito suave que ele usava quando falava com Raquel. Era doce, íntimo. Fui me aproximando aos poucos, sem querer ser percebida. Ele estava rindo. Aquelas risadas. Meu coração acelerou de raiva e confusão. Sim, claro, depois eu te ligo. Ele finalizou e rapidamente desligou. Fiquei paralisada. Uma parte de mim queria perguntar, exigir que ele me dissesse o que estava acontecendo. Mas a insegurança me fez hesitar. E se eu estivesse errada? E se tudo isso não passasse de uma paranoia minha? Mesmo assim, a dúvida cresceu e o silêncio entre nós se tornou ensurdecedor. Naquela noite, trocamos poucas palavras. Desisti de tentar puxar uma conversa. O nó na garganta estava lá e, com isso, um cansaço profundo. Eu me deitei na cama sem saber como estava me sentindo. Estava confusa, angustiada. Como eu havia chegado a esse ponto? O que se passava na cabeça de Paulo? Ele me amava? Perguntas sem respostas iam se acumulando e eu me sentia presa em uma teia de incertezas. Lembro de um final de semana em especial. Pela manhã, ele saiu para um compromisso e não voltou até a noite. Não era comum ele deixar Lucas sem aviso. Tentei não pensar muito, mas a cada minuto que passava, eu ficava mais preocupada. O telefone que não tocou. Eu olhava a hora, contava os minutos e um burburinho de ansiedade cresceu. Quando finalmente chegou, havia um brilho em seus olhos, uma energia que não via há tempos. Engoli em seco. O que ele estava escondendo? O sorriso dele me pareceu forçado. Tive que resolver umas coisas, ele disse, mas não olhei nos olhos. Aquelas palavras eram uma cortina que me afastava da verdade que eu nem sabia se queria descobrir.
O que mais ele poderia estar escondendo? Fui tentando ficar ocupada, fazendo as coisas de casa, cuidando de Lucas, mas minha mente não parava. Uma parte de mim queria ignorar tudo, viver na ilusão de que estava tudo bem. Mas a outra parte, a que estava cada vez mais forte, gritava por respostas. E só costurava ainda mais o meu isolamento. Passavam-se os dias, e o clima em casa ficou pesado. As pequenas brigas sobre a louça na pia, o papel toalha em vez de guardanapos, tudo se tornava combustível para discussões silenciosas. Ele não notava o que realmente estava acontecendo. Eu começava a me perder nesse desespero. Certa manhã, enquanto preparava o café, algo mudou. Recebi um alerta no celular, uma mensagem de número desconhecido. Meu coração disparou. O texto dizia: se você soubesse o que Paulo faz quando você não está por perto... Senti o estômago revirar. Como assim? O quê? Eu queria entender. Mas quem poderia me dar as respostas? Minha mente girava. A mensagem ficou ecoando na minha cabeça. Olhei para a mesa, para Lucas que brincava, alheio a tudo. Eu não poderia deixar aquilo me consumir. Mas como eu continuaria a viver nessa incerteza? Precisava saber o que estava acontecendo. Eu estava diante de algo muito maior do que imaginava, e não podia mais ignorar. A urgência aumentava a cada dia, cada hora. Estava prestes a desmoronar, e quem sabe, descobrir a verdade que tanto temia. O telefone vibrou novamente. Desta vez, a mensagem era de Paulo. Oi, amor. Não vou poder voltar antes do previsto. Problemas no trabalho. Vamos conversar mais tarde. Meu coração pulou. O que quer que isso significasse. Ele estava escondendo algo. Eu sabia. A sensação de que todo o meu mundo estava prestes a se desestabilizar se tornava cada vez mais palpável, como uma sombra que se aproximava, e eu não sabia se tinha forças para enfrentar o que estava por vir. Naquela manhã nublada, o aroma do café fresco ainda flutuava no ar, como uma tentativa de trazer conforto. Mas minha mente estava em outro lugar. O que aquele número desconhecido queria dizer? As palavras ecoavam na minha cabeça. Se você soubesse o que Paulo faz quando você não está por perto. Eu precisava de respostas, mas ao mesmo tempo o medo me paralisava. Enquanto Lucas ainda dormia, resolvi que era hora de agir. Meu coração disparava, mas a determinação rugia dentro de mim. Encolhi as ombreiras da blusa, respirei fundo e peguei meu celular. Abri as mensagens, revirando tudo o que tinha guardado. Esse era o momento de encontrar a verdade. Antes mesmo que a luz do dia se espalhasse pela casa, fui. Com um pouco de sorte, talvez encontrasse algo ali. As mensagens começaram a aparecer na tela. Simples trocas de informações de trabalho. Mas eu procurei por algo que tivesse um feitiço diferente, como se uma sombra se escondesse atrás de cada linha. E com certeza estava. Uma troca entre Paulo e Raquel chamou minha atenção. Negociações que pareciam mais pessoais. Uma insinuação de proximidade que ia além do que era aceitável. Não posso esperar para te ver de novo. Senti o frio na barriga. Engoli em seco, defesa cerrada. Havia mais ali. Sapatos limpos não contam a verdade de quem anda no barro. Meu dedo, quase em câmera lenta, deslizava pelo teclado, até que consegui abrir um arquivo. Era um documento que Paulo havia esquecido. Minhas mãos tremiam ao baixar a página. Ali na tela estava um recibo de um restaurante. O nome. Um lugar que tínhamos frequentado em um dos nossos primeiros encontros. Ele e Raquel tinham jantado lá. Não era só a traição que me atingia. Era a lembrança de quando aquilo tudo era nosso. Uma explosão de sentimentos se misturou à raiva crescente. Não pode ser, murmurei para mim mesma. Meu estômago revirou. Forcei uma respiração mais profunda e continuei a procurar. O que mais poderia encontrar? Uma pista? Um detalhe? A mente nível Sherlock Holmes. Em meio à busca, encontrei uma série de mensagens entre eles. Era um jogo de sedução velado. Sempre pensei em nós dois juntos. O tom de Raquel era provocante, e as respostas de Paulo não era menos. Eu me vi estagnada, presa a cada palavra que desfilava na tela. O nó na garganta ficou maior. Eu lutava contra a dor, mas isso era uma facada. Era estratégia? Claro que não.
Era aqui que eu deveria sentir tudo. Fui até a sala, as pernas tremendo, e olhei pela janela. O sol começava a aparecer, iluminando o jardim emaranhado. Era bonito, mas não trazia alívio. Meu coração estava pesado. Não queria que Lucas acordasse agora. Não queria que ele visse a tempestade dentro de mim. Com gentileza, fechei a cortina, como se isso pudesse me proteger de tudo. Corri novamente para a tela do computador. Já havia horas que eu estava lá, mergulhada naquela investigação. E entre as trocas, algo mais saltou aos meus olhos. Uma movimentação financeira. Por favor, não. O sangue esfriou em minhas veias. Aquele era o preço de algo que não era meu. A traição tomava forma. Era como uma sombra se alastrando em meu peito. Quanta coragem ele tinha para isso! Como ele pôde ser tão descarado? Um sorriso se formou involuntariamente em meu rosto. Não que estivesse bonito, mas um brilho de frieza começou a surgir. De repente, percebi que não tinha mais lágrimas. O choque tinha se transformado em uma determinação gélida, uma vontade de me proteger. Ele pensou que poderia me enganar? Eu iria me vingar, mas ia fazer isso de maneira inteligente. Primeiro, precisava de provas concretas. Algo que pudesse ser utilizado. Documentos, testemunhos, qualquer coisa. Então, decidi que não confrontaria Paulo imediatamente. Não agora. Essas informações poderiam ser valiosas demais. Ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Peguei uma folha em branco, comecei a anotar tudo o que eu tinha encontrado. Cada detalhe, cada sentido. Era hora de planejar com calma. Enquanto escrevia, a casa ainda estava em silêncio, mas minha mente estava em frenesi. Eu tinha que ser estratégica. Ele não poderia perceber nada. Uma conversa casual aqui, um sorriso amigável ali, era um jogo. E eu era a jogadora mais astuta à mesa. Então pensei em Raquel. Ela era parte daquela história. Devia fazer algo também. Mas como? Precisava de mais informações. Alguma evidência que a ligasse totalmente à traição. Alguma coisa para mostrar que não era só uma insegurança feminina. Decidi que deveria me aproximar discretamente dela, fazer parecer que ainda era amiga. Uma amizade que poderia me dar acesso ao que eu precisava. Sentei em uma cadeira, tentando organizar as ideias na minha mente. As próximas ações seriam cruciais. Pus a folha na mesa, ao lado do compasso do coração que batia. A decisão estava tomando forma. Eu buscaria a verdade com tudo o que tinha. Sempre soube que um dia iria acabar assim? Não. Mas minha vida estava prestes a ser reescrita. E a certeza que mais me confortava era: Paulo não tinha a mínima ideia do que eu estava preparando. As cartas estavam na mesa, como se fosse o destino se revelando aos poucos. O que mais eu poderia encontrar? Quanto mais eu investigasse, mais poderia girar a roda da vingança. O tempo se movia, e eu estava pronta para rodar a próxima ficha no tabuleiro da vida. No fundo, um eco de satisfação começou a ressurgir. Ele me enganou por tanto tempo, mas agora era a hora de eu ter o controle das minhas próprias. Ou seria uma chamada? Um novo aviso? A curiosidade crescia como uma mão fria agitando minhas entranhas. O que aconteceria a seguir? Algo estava prestes a mudar, e eu sabia que a tempestade estava apenas começando. As horas passavam lentamente, mas eu não podia me dar ao luxo de ficar parada. A mensagem do número desconhecido ainda martelava na minha mente. Era hora de agir. Eu senti a adrenalina percorrer meu corpo. Peguei meu celular e decidi que durante o dia, enquanto o Lucas estava na escola, iria trabalhar no meu plano. Assim que deixei Lucas na escola, meu coração batia forte. Era uma sensação estranha de nervosismo misturado com determinação. A primeira coisa que fiz foi procurar na internet um advogado de família. Liguei para alguns, mas precisava de alguém que entendesse da situação sem fazer muitas perguntas. Enquanto falava com a secretária de um escritório próximo, senti que a voz dela era tão calma que me fez sentir que eu estava tomando o caminho certo. Depois de alguns minutos, consegui agendar uma consulta para o dia seguinte. O peso sobre meus ombros ainda estava lá,
mas a expectativa de ter alguém do meu lado começou a aliviar um pouco a tensão. Ao voltar para casa, a casa parecia diferente. O silêncio era ensurdecedor. Tentei não ficar pensando muito nas mensagens que havia lido. Em vez disso, apertei as mãos na bancada da cozinha, observando como a luz entrava pelas janelas e iluminava cada canto. Eu precisava me manter ocupada. Limpei a casa, organizei brinquedos, fiz o almoço em silêncio, enquanto os pensamentos corriam soltos na minha mente. Quando Lucas voltou da escola, sua energia irradiava e eu me esforçava para acompanhar o ritmo. Ele falava sobre a aula como se fosse um mágico mostrando um truque incrível, mas por dentro eu lutava. A imagem de Paulo e Raquel juntos me atormentava. Naquele momento, o que eu mais queria era acreditar que tudo ficaria bem, mas a verdade me encarava com um sorriso sarcástico. Anotei a troca de mensagens que encontrei no computador e os recibos que tinham surgido do nada. Eu me sentia como um detetive. Em um canto, escrevi as perguntas que precisava fazer para o advogado. O que era mais importante saber? O que eu teria que fazer para garantir minha segurança e a de Lucas? Minha mente corria. O dia seguinte se aproximava e com ele a consulta. Dormi com dificuldade. O sono foi interrompido por sonhos agitados. Acordei com o coração acelerado e uma sensação de urgência. Era o começo de algo importante e eu não podia deixar que o medo me paralisasse. Assim que deixei Lucas na escola, senti um frio na barriga, mas respirei fundo. Durante a consulta, o advogado foi direto e me fez perguntas sobre a situação. A cada resposta, meu corpo se enchia de emoção. Eu estava finalmente falando sobre isso. Ele me orientou sobre como proceder, reforçando que eu tinha direitos. Você vai precisar de provas concretas. Isso é fundamental. As palavras dele ecoam. Eu sabia que esse era apenas o início. Precisava de mais evidências, mais informações. Raquel era parte do meu plano, mas como abordá-la? O medo de que ela percebesse minhas intenções foi um peso que me seguiu por dias. Nas semanas seguintes, passei a ser mais observadora. Tudo o que Paulo fazia era alvo da minha atenção. Cada mensagem, cada encontro. Fui me intrometendo na vida deles de forma sutil, disfarçada por uma máscara de amizade. Comecei a me encontrar mais frequentemente com Raquel, tentando criar um laço que pudesse me ajudar. Uma tarde estávamos tomando café quando ela mencionou um evento que Paulo teria. Ele anda tão atarefado, né? Eu disse com um sorriso, tentando parecer despreocupada. Raquel respondeu com um aceno de cabeça, mas seus olhos desviaram rapidamente. Mergulhei de vez nessa dualidade. Eu precisava saber o que realmente estava acontecendo, mas ao mesmo tempo lutava contra a raiva crescente. As conversas com Raquel eram cheias de sorrisos força. Eu sentia que havia algo mais por trás daquela superfície. Enquanto tudo isso acontecia, eu procurava outras formas de reunir provas. Cada encontro com Paulo precisava ser analisado. Cada ligação que ele recebia, eu prestava atenção. Infelizmente, ele era cauteloso, mas uma noite, tudo mudou. Ele deixou o celular em cima da mesa enquanto foi tomar banho. O coração disparou. Era agora ou nunca. Corri até o aparelho. Minhas mãos tremiam. Abri as mensagens. Tudo parecia igual. Até que encontrei uma conversa que me gelou o sangue. Não posso esperar para te ver de novo. Estava claro. As palavras de Raquel dançavam na tela. Não consegui me conter. Engoli um nó que crescia na minha garganta. Minha mente disparou. Eu não podia mais ignorar. Essa mensagem era o que eu precisava, mas também me fez sentir a raiva antiga borbulhando. Como ele ousava? Tudo estava se entrelaçando e a gente nem se dava conta. Eu precisava ser rápida. Tirei prints daquela tela e salvei uma cópia para garantir que nada fosse perdido. Quando Paulo saiu do banheiro, o sorriso dele era tão falso, e eu percebi que, enquanto ele tentava me manter à distância, as peças do quebra-cabeça estavam se juntando. Uma noite, enquanto ele assistia televisão, decidi que era hora de colocar tudo em ordem. Tinha que me preparar. Silenciosamente, fui até o meu quarto e peguei a caixa que continha nossos documentos de união. Pasmei ao rever as fotos e lembranças.
perdidas em meio a um mar de lágrimas não derramadas. Coloquei tudo em ordem: certidões, recibos, provas de propriedade. A cada documento, eu sentia que as peças daquele quebra-cabeça começavam a se fixar. Com o passar das semanas, me tornei uma verdadeira estrategista. Nenhuma conversa minha com Raquel poderia levantar suspeitas. Uma manhã, encontrei-me com algumas amigas e convidei Raquel. O clima, bem, a tensão aumentava cada vez que a Raquel estava por perto. O medo de que ela percebesse algo ou que Paulo desconfiasse que eu andava investigando era uma constante. Eu mantinha tudo sob controle, mas tinha certeza de que essa situação não duraria muito tempo. As conversas começaram a se intensificar, mas as mensagens entre Paulo e Raquel eram como uma bombinha prestes a explodir. Precisava de mais provas. Uma noite, enquanto Paulo estava fora, decidi que precisava juntar aquilo tudo. Comecei a reunir prints, organizar tudo em pastas no meu computador, ao mesmo tempo que levava Lucas para dormir. Assim que o deixei na cama, voltei para o computador e pedi dicas de como melhor armazenar tudo sob sigilo. A luta era silenciosa, mas intensa. Meus dedos dançavam sobre o teclado. Sabia que cada clique poderia ser um passo importante. Nos dias que se seguiram, continuei observando e coletando informações. Raquel e eu tivemos algumas conversas adicionais, onde cada vez Uma sexta-feira, tudo se transformou. Assim que Paulo saiu para o trabalho, decidi que veria Raquel. Era a hora de colocar à prova a amizade. Planejei uma conversa, contando que queria ter um café só nós duas. Enquanto estava a caminho, meu coração acelerava. E foi assim que me encontrei na mesa de um café, esperando ela entrar. Mas, para minha surpresa, ao olhar em direção à entrada, vi Paulo. O estômago afundou. O que ele estava fazendo aqui? Mantive a calma, mas evidências começaram a pipocar em minha cabeça. A possibilidade do que poderia acontecer me deixou alerta. Ele poderia me ver Raquel e a tensão crescer. Meu plano estava se desenrolando em um momento inesperado. E o que eu fazia começava a desmoronar. A pergunta pairava na minha mente. Até onde eu iria para desvendar essa verdade? A realidade estava prestes a se chocar de frente com o que eu temia. Ainda estava petrificada na mesa do café, com o coração disparando. Meu olhar fixo em Paulo, que sabe. A tensão aumentou e eu precisava agir. Luzes baixas, o barulho de copos se chocando, sorrisos abafados e conversas rápidas na mesa ao lado. Era o perfurante som de um mundo em festa, mas dentro de mim a tempestade rugia. Era um jantar de família, o evento perfeito para revelar a verdade. Quase todos estavam ali, meus parentes, amigos e, é claro, a peça central da noite, Paulo e Raquel. O peso da incerteza pulsava em meu peito, mas eu não tinha escolha a não ser seguir em frente. Olhei ao redor, buscando apoio. Meus primos, minha mãe, todos pareciam alheios, rindo e comentando sobre a vida. Era hora de desenhar o meu plano. Com cada garfada do jantar, cada brinde, a tensão subia. Eu disfarçava, forçava sorrisos e gestos despreocupados, mas o calor da traição queimava dentro de mim. As pessoas estavam alegres, ignorando que em poucos momentos tudo mudaria. Fui até o banheiro. Lavei o rosto e respirei fundo. Naquele momento, lembrei de Lucas. Eu precisava de coragem. Não, finalmente a hora chegou. Juntei coragem e puxei a atenção de todos. Oi, gente, eu gostaria de fazer um brinde. O silêncio caiu na sala. Senti a atenção de Paulo e Raquel pesando em mim. Sorri, mas não era um sorriso feliz. Era uma máscara. Um brinde à sinceridade, à lealdade entre amigos e, claro, ao amor. A maioria sorria e ergueu os copos, mas vi Paulo enrijecer. Ele sabia. Tirei meu celular do bolso e, com o coração disparado, continuei. Mas o que é o amor, não é mesmo? O que é a confiança se algumas verdades estão escondidas? O murmúrio começou a crescer à medida que a dúvida se instalava. O olhar de Paulo desapareceu na confusão. E se eu dissesse que o amor tem várias faces e que às vezes pode se ocultar atrás de sorrisos e palavras doces? Um gelo tomou conta da sala. Olhares se cruzaram.
As reações em cadeia, o choque, a incredulidade. Paulo tentou se rir, mas era um sorriso de nervosismo. O que você está querendo dizer, Bia? A voz dele tremeu. Então, sem hesitar, mostrei as mensagens, as provas que coletei. Vocês se lembram do que disse sobre a lealdade? Abri as mensagens na tela, que brilhavam como um farol de verdade. Isso é o que Paulo escreveu para Raquel. Não posso esperar para te ver de novo. E isso. E isso. Passei as mensagens, deixando que palavras ecoassem como colhões na sala entre as pessoas. Cada entrega era um novo golpe. Vi os sorrisos se evaporarem. Meus primos olhavam atônitos. Minha mãe, com mão na boca, não acreditava no que via. Raquel estava paralisada, a cor do rosto se esvaindo. Paulo tentou se defender. Bia, não é o que parece. Ele estava desesperado. O olhar dele era de pânico. A tensão era palpável. Eu estava no centro e a adrenalina me dava força. Não é o que parece? Continuei. Te vi rindo com ela, Paulo. Te vi na mesa do restaurante. O choque na sala se transformou em murmúrios abafados. As expressões de incredulidade eram como burburinhos crescentes, quase ensurdecedores. Paulo se virou para Raquel desesperadamente. Você sabia? Ele rosnou. A incredulidade dele contrastava com o fio na minha espinha. Raquel não tinha palavras. O silêncio na sala era pesado, como se o ar estivesse condensado. Paulo tentou mudar de assunto. Parecia um animal ferido. Bia, vamos conversar em particular? Era a última jogada dele, mas eu não ia cair mais nessa armadilha. Não, Paulo. A conversa é aqui, agora. Todos precisam saber. Meus amigos, minha família. Não posso manter isso em segredo por mais tempo. E cada palavra que eu pronunciava soava como um martelo batendo. Você não pensa que isso é sério demais? Raquel finalmente conseguiu falar. Sua voz tremia. Só está sendo exagerada. Havia um toque de desespero quando ela tentava se defender. Mas não era mais sobre ela. Era sobre o que Paulo havia feito. Exagerada? Como me deixaram acreditar que tudo entre nós era verdadeiro, Raquel? A verdade semeava a estranheza nos rostos ali. Vi meus amigos se entreolharem, apenas nos olhares deles. Paulo tinha perdido o controle. As pessoas começaram a se mover, a murmurar. A sala estava em choque. Cada um revia suas histórias, suas interações. Era um luto coletivo, e eu sentia que minha voz estava crescendo a cada contenda. Todos estão aqui, então vou mais longe. O que vocês não sabem é que Paulo me prometeu amor eterno e fidelidade. Enquanto eu cuidava do nosso filho, ele estava com você. Essas palavras saíram com força, e uma onda de espanto atravessou o lugar. Paulo tentava argumentar novamente, pegando minha mão. A máscara sumindo. Mas eu não ia fugir. Não! Não me toca! Gritei, fazendo todos se calarem ainda mais. O ambiente ficou tenso. Eu precisava perceber cada reação. E vi o olhar de apoio dos meus primos, o conforto quase tímido da minha mãe. O murmúrio crescia, a história tomava forma. Hoje vocês vão descobrir a verdade. Não sou apenas uma mulher traída. Sou uma mãe e uma esposa que de alguma forma confiou nas promessas vazias. Hoje vou expor o que realmente é amor para mim. Bia, você está enganada. Paulo gritou, mas já não havia retorno. O vento tinha mudado. Enganada? Nunca estive mais certa na minha vida. Estou apenas começando. Mas sentia ele preso no espaço que criou. Então a sala encheu-se com murmúrios de solidariedade. O ambiente tornava-se um campo de batalha emocional. O que começara como um jantar de família se transformava em uma arena. Não havia só desapontamento. Havia apoio, choques, murmúrios. Os olhares eram diversos. Alguns me apoiavam, outros pareciam confusos. Vi minha tia tentando sussurrar para meu primo, preocupada com o que estava acontecendo. Meus amigos estavam incomodados, mas o suporte poderia ser sentido. Havia um ethos de luta na expressão deles. Raquel, visivelmente agitada, se ergueu. Bia, você precisa entender que isso não é só sobre nós. O desespero na voz dela crescia, e tudo ao nosso redor parecia girar. Mas eu não ia me deixar intimidar. Não é só sobre vocês? O que eu estou passando não importa?
A vida que compartilho, os sorrisos do meu filho, tudo isso está em jogo aqui. Me diz, Paulo, você realmente pensa que pode escapar? Minha voz estava cheia de paixão. Senti que a sala vibrava com cada palavra que eu dizia. Paulo começou a se inibir. Ele sabia que a situação estava escapando do controle. Um sentimento de poder brotou dentro de mim e eu percebi que não havia mais como voltar atrás. Essa noite será a última vez que você me mentido impunemente. Estou cansada de esconder. Vou me libertar de vocês. Consegui sentir uma onda de apoio ao meu redor. Um grupo se juntou próximo, os olhos cheios de expectativa. Meus amigos estavam prontos para defender a verdade. O suporte se tornava real. Se você tem algo a dizer, Paulo, agora é a hora, porque eu vou olhar nos seus olhos e ouvir a verdade. Raquel hesitou, não conseguiu confrontar. A sala estava em suspense. Os olhares se cruzaram. Havia algo mais que ainda não havia sido revelado. Um novo medo começou a se formar. O que mais eu não sabia? Não conseguia abafar a dúvida. Paula estava em silêncio, perdida entre o que fazer. Uma realidade mais forte se escondia. Meu estômago revirou. O que qualquer um diria. Todos olhavam com expectativa. As luzes brilhavam, refletindo a verdade diante dos meus olhos. Ele estava prestes a perder tudo que lhe era precioso. Mas existia uma sombra no olhar dele. Você não sabe de tudo, Bia, lançou ele, quase num sussurro, como se as palavras fossem um aviso. Meu coração parou. O que estava escondido? O que mais seria revelado? O silêncio se voltou contra nós como um vórtice na sala. Desmoronamos, e mais perguntas se aglomeravam na minha mente. A sabedoria que ele guardava com a vida. A cena estava se desenrolando diante de mim, e mesmo que eu tivesse agido com coragem, algo mais estava mudando, e eu me sentia novamente como uma boneca na linha de fogo. Mandei as pessoas embora, mas a certeza se avolumava. O que viria a seguir? O ar estava pesado quando as palavras de Paulo se desdobraram na sala, enquanto os olhares de choque se fixavam em mim. Eu senti um turbilhão de emoções. A raiva. O jantar, que deveria ser um momento de celebração, se transformou numa nova realidade para mim, a realidade que eu tanto temia. Eu sabia que era só uma questão de tempo. Bia, isso não pode estar acontecendo, disse uma amiga minha, Clara, que estava ao lado. Sua voz era baixinha, quase um sussurro. Eram palavras que pareciam tão sensatas e sem sentido ao mesmo tempo, mas eu não queria ouvi-las. O que você sabia, Clara? O que você sabia e não me contou? Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas o desespero me fez sair do controle. Os murmúrios se tornaram mais intensos. A mesa estava repleta de rostos. Meus primos pareciam atônitos, e a mãe de Paulo estava com a expressão mais desolada que eu já tinha visto. Pude ouvir alguém sussurrar. Você não acredita que ele ia fazer isso com ela? Eu não acredito. Eu não faço ideia do quanto vocês são covardes, exclamou Raquel. Seu rosto branco como papel. Ela se levantou da mesa, o olhar fixo em mim. Era como se... Bia, não é tão simples assim. Eu não fiz nada. E quantas mentiras você contou enquanto eu acreditava que éramos amigas? Dirigi-me a ela. A sala ficou em silêncio. Eu senti o peso daquele momento. O peso que trazia liberdade. Eu não queria que a dor saísse de mim. Mas, ao mesmo tempo, não queria encontrar alguma forma de perdão. Paulo, então, se ergueu também, e sua expressão se transformou. Você está fazendo um grande drama, Bia. Você está tirando tudo do contexto. Ele tentava se defender, mas estava se afundando mais. Eu notei que o tom de sua voz estava se elevando, mais nervoso a cada palavra. Aquela fúria apenas deixava tudo mais trágico. E então, o que se seguiu a esse momento se desdobrou em verdadeiros ecos de desespero. Todos os olhos estavam voltados para nós. Eu não estava focada em Paulo, mas as reações das pessoas foram igualmente cruciais, como um espetáculo que se desenrolava diante de mim. Meu pai, que até aquele momento estava em silêncio, finalmente se levantou. Bia, você é forte, mas é bom que você saiba que a vida é feita de escolhas. Podemos nos reerguer sempre,
Mas isso depende de você. Eu olhei para ele, os olhos cheios de lágrimas. Era uma voz calma em meio a tanto caos. Senti uma onda de gratidão. Mas o olhar de Paulo se transformou. Ele estava começando a perceber as realidades que vinham se chocar com a sua. Bia, você não pode fazer isso comigo. Minha carreira está em jogo, ele disparou. E senti que as palavras dele eram mais um ataque à minha fragilidade do que a uma defesa de qualquer argumento. Ele estava se desfazendo. Em um momento de vulnerabilidade, continuei. Paulo, você não pode se preocupar mais com sua carreira do que com a sua família. Ele ficou em silêncio, e por um breve segundo, pensei que talvez eu tivesse quebrado um pouco daquela armadura. Os murmúrios ao redor eram quase ensurdecedores. Como isso é possível? Uma amiga perguntou. Só não consigo entender. Veio um pensamento na minha mente. Como alguém poderia apoiar Paulo depois do que eu expus? Teria essa traição ecoado em qualquer um que tivesse uma alma? Porque eu havia confiado nele e na Raquel tanto assim, e agora tudo se desmoronava. Houve um momento em que eu percebi que muitos começaram a olhar de forma diferente. Alguns amigos tentaram se afastar discretamente do escândalo, voltando-se para as conversas paralelas, como se não quisessem ver aquela cena, como se não quisessem fazer parte. O desconforto pairou no ar, e eu consegui sentir isso. Mas também havia golpes de solidariedade aos montes. Um primo que sempre foi distante se aproximou. Bia, eu estou aqui, eu sempre estarei ao seu lado, você sabe. Ele me abraçou rapidamente. Foi um gesto pequeno, mas me fez sentir que ainda havia laços verdadeiros ao meu redor. E foram esses pequenos gestos de amizade que começaram a juntar os pedaços do meu coração. Fui Miaf. Mas também havia um sentimento de libertação começando a surgir como um botão desabrochando lentamente. Era um misto de raiva e alegria, dois sentimentos que travavam uma batalha interna. Dizer a verdade se tornara um grito pela liberdade. A reação das pessoas se dividiu nos dias seguintes. Alguns que eram próximos de Paulo começaram a se afastar. Outros se aproximaram de mim, tentando oferecer suas palavras de apoio. Mas uma parte de mim ainda se sentia vulnerável. Era como se a verdade tivesse acendido novamente todos os medos que eu havia guardado por tanto tempo. As ligações eram constantes, os silêncios lhe acompanhando a qualquer momento que a verdade surgisse em conversas casual. Bia, você está bem? Alguém perguntava e eu nem sempre tinha forças para responder. Como poderia definir bem? A cada dia, a vida continuava, mas a verdade exposta gerava um novo tipo de realidade. A pressão social se tornava opressora. Barulho da vida fora de casa ficava distante, E, sendo assim, eu pensava, como seguir em frente? Certa manhã, enquanto reorganizava a casa, encontrei um álbum de fotos. Flores, festividades, aquele amor que havia sido construído. Olhei para o rosto sorridente de Lucas, meu pequeno. Ele era tudo o que eu sempre quis. Era quem estava desenhando meu futuro e, ao mesmo tempo, me lembrava que a vida não poderia ser apenas lembranças ruins. Decidi que precisava me focar nele. Sua inocência me revitalizava e, embora a vida estivesse repleta de incertezas, ele era meu núcleo de força. Quando ele voltou da escola naquela tarde, sua energia parecia iluminar até mesmo o cômodo mais escuro da casa. Ele vinha com uma folha de papel na mão, e eu consegui notar que era um desenho. Mamãe, olha, eu fiz a gente como super-heróis. Ele estava radiante. E naquele momento, senti um alívio. Um pequeno rasgo de esperança brotou novamente dentro de mim. E mesmo que houvesse uma rede de mentiras e enganos que haviam me acertado, eu percebi que... Então, seguiu-se a conversa com ele, cheia de planos e sonhos, enquanto pensava no que realmente significava formar uma nova vida com meu filho. Aquela era uma nova perspectiva, mas as sombras do que havia passado ainda estavam ali. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto tomávamos o lanche tardio, o telefone vibrou. Um número rotineiramente familiar, mas que nenhuma expectativa poderia fazer com que eu acreditasse há pouco tempo atrás. Era um convite para um evento, algo que Paulo e Raquel já deviam saber. A sensação rapidamente se transformou em um novo golpe para mim. O que isso iria significar?
Mais uma prova de que a vida seguia seu curso sem que eu tivesse um controle sobre ela. A pressão começou a chegar novamente. O que eu faria? Aceitaria ou ignoraria? A dúvida pairou no ar. Eu sabia que essa nova reviravolta poderia mudar tudo novamente. Mas a intenção de continuar seguindo em frente, não importa quão difícil fosse, começava a se formar em mim. Então, mais. E o que ainda estava prestes a ser revelado. Essa nova fase de vida começava a se tornar mais esperançosa, mas ao mesmo tempo a incerteza persistia. E assim, a história ainda não havia terminado. O que mais viria pela frente? Acordei naquela manhã com um nó na garganta. O que acontecera na noite anterior ecoava na minha mente uma mistura de alívio e incerteza. Eu havia exposto a verdade, e embora a dor fizesse parte de mim, havia um novo começo se formando. O pequeno Lucas dormia tranquilamente na cama ao lado, seus lábios curvados em um sorriso, como se sonhasse com coisas doces. Ele sempre foi minha âncora, sempre. Levantei-me e fui até a cozinha. O cheiro do café fresco imediatamente me envolveu, trazendo um pouco daquela sensação de conforto que tanto precisava. Olhei pela janela e vi o sol começando a brilhar. O dia estava lindo, um contraste gritante com a tempestade emocional que me atravessava. Eu ainda tinha uma guerra interna a enfrentar, mas a luz externa prometia. Comecei a digitar um e-mail para uma antiga amiga que tinha um grupo de apoio ao empreendedorismo. Era um passo que hesitava em dar, mas as palavras começaram a fluir. Oi, Mari, eu gostaria de saber mais sobre o grupo. Quero recomeçar. A resposta dela não demorou a chegar e a animação que emanava das palavras dela era contagiante. Naquele dia, eu decidi de verdade que estava pronta para mudar. A primeira tarefa do dia foi organizar o que poderia. Sabia que precisava de apoio, mas, acima de tudo, precisava de propósito. Entre os papéis e o caos emocional, havia uma vontade de melhorar minha vida. Voltei a pensar em minhas artesanato. Ah, como eu amava fazer bijuterias! Era o que sempre me trouxe alegria. Sentei no sofá e puxei a caixa que guardava todo o material. As contas, as agulhas e as pedras ficaram expostas diante de mim. E um sorriso involuntário surgiu em meu rosto. Me lembrei de como criava aquelas peças com amor e dedicação. Olhei para cada elemento, sentindo. Senti a adrenalina percorrer meu corpo enquanto explorava prateleiras. A loja estava cheia de clientes e aquele ambiente vibrante fez meu coração acelerar. As risadas ao redor, as conversas sobre peças únicas me entusiasmaram. Comecei a conversar com algumas mulheres ali. Uma delas, Ana, fazia incrustações em madeira e me mostrou algumas técnicas. A paixão dela me contagiou. Voltando para casa, estava cheia de ideias. E enquanto organizava os materiais, não conseguia parar de visualizar as peças que poderia criar. Era como se estivesse renascendo. Quis agradecer a Lucas pela força que ele me dava. Quando ele voltou da escola, preparei uma pequena surpresa. Fiz uma pulseira, uma que combinava com a sua joaninha favorita. A forma como ele iluminou ao ver a pulseira fez meu coração explodir de felicidade. Olha, mamãe, é linda, ele exclamou, como se fosse um tesouro em suas mãos. E de certa forma, era mais do que apenas uma pulseira. Era um símbolo da nossa força. Comecei a testar novas técnicas e a criar peças cada vez mais elaboradas. A cada vez que terminava uma nova bijuteria, sentia um gosto agridoce. Alegria por ter recuperado algo que amava e tristeza pela situação que me levou a isso. Mas pouco a pouco a alegria superava. Lembrei-me da Mari e do grupo de apoio. Ela me convidou para um encontro que aconteceria na próxima semana. O temor e a excitação colidiram, mas eu acreditei que era hora de conhecer outras mulheres, ouvir suas histórias e compartilhar a minha. Cada experiência poderia ser um empurrão a mais na direção certa. O dia do encontro chegou e as borboletas no estômago não me decepcionaram. Entrei em uma sala clara, cheia de cadeiras dispostas em círculo. As mulheres estavam lá, cada uma com sua história, marcas e cicatrizes.
Senti a sororidade no ar. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo e compartilhei o que havia passado. Foi libertador. Como se um peso tivesse sido tirado das minhas costas. Cada olho. A partir desse grupo, novas portas começaram a se abrir. O projeto de bijuterias ganhou espaço em minha vida e em minha comunidade. Comecei a realizar pequenas vendas online, promovendo minhas peças nas redes sociais. O retorno foi surpreendente. As coisas começaram a fluir. Os pedidos aumentavam e, mais importante, as mensagens de apoio chegaram como ondas de amor. Cada nova venda era uma pequena vitória. E aqueles momentos de alegria acabaram se espalhando. Em pequenas apresentações e feiras, consegui mostrar minhas criações. O processo de construção desse novo eu também me conectava a outras mulheres que viviam situações semelhantes. Um ciclo emocional de apoio florescendo ao meu redor. Era incrível como a dor tinha se transformado em força. O que antes me quebrava, agora era motivo de celebração. Cada conversa, cada troca de experiências no grupo me fazia perceber que não estava sozinha. Assim, decidi criar encontros para outras mulheres talentosas como eu, para mostrar. Era de uma conhecida, a Raquel. Oi, Bia. Precisamos conversar. É sobre Paulo. Meu coração tarou. O que mais ela poderia querer? O que isso significava? Eu tinha que me preparar para o que viria em seguida. Porque aquela conversa poderia mudar tudo novamente. A dúvida pairava no ar e as perguntas retornavam. Eu estava prestes a descobrir mais sobre a verdadeira dimensão da situação e mal podia imaginar o que viria depois. Acordei naquela manhã e, pela primeira vez em muito tempo, me senti inteira. O calor do sol entrava pela janela e eu pude ouvir o riso de Lucas vindo do quarto ao lado. Ao me lembrar das turbulências do passado, um sorriso se formou em meu rosto. Depois de meses de altos e baixos, finalmente parecia que havia encontrado um caminho para recomeçar. Nos últimos meses, minha vida havia mudado de maneiras que eu nunca imaginei. A dor da traição de Paulo e Raquel havia se transformado em uma força que eu não sabia que tinha. Fui à luta por mim e pelo meu. Eu precisava de espaço para respirar, para me redescobrir. Comecei a frequentar um grupo de apoio e me envolver em projetos que me apaixonavam. O artesanato, em especial, se tornou meu porto seguro. Cada peça que eu criava me lembrava do quanto eu era capaz, do quanto eu merecia ser feliz. Ao longo desse caminho, percebi que estava me cercando de pessoas que realmente importavam. Novas amizades surgiram no grupo de mulheres que, assim como eu, estavam buscando recomeçar. Algumas delas se tornaram parte da minha rotina. Nós nos encontrávamos regularmente, trocando ideias e costurando nosso sonho juntas. E como isso me fez bem! O poder da união feminina é imensurável, e eu estava finalmente saboreando a beleza dessa sororidade. E a minha criação de bijuterias? Isso me trouxe não só alegria, mas também reconhecimento. O site que montei para vender minhas peças começou a atrair atenção. Cada venda, cada mensagem de um cliente feliz me fazia sentir que estava conquistando. Eu me dei conta de que precisava da minha própria força e que era capaz de criar o que quisesse. De uma mulher fragilizada pela traição, eu me transformei em alguém forte, independente, que não tinha medo de mostrar seu valor. E quanto a Paulo, ele se esforçou para tentar voltar, buscar uma forma de se reconciliar. Mas eu já não era a mesma mulher que ele abandonou. Ver suas tentativas era como observar uma sombra antiga. O que ele me oferecia era um eco do passado, mas isso não tinha mais poder sobre mim. Eu aprendi a lidar com a dor e a transformá-la em um trampolim para um futuro melhor. Uma jornada que não significava voltar ao que fui, mas seguir em frente com força redobrada. Hoje, quando olho para Lucas, vejo um menino feliz, corajoso e cheio de vida. Meu amor por ele se tornou a base do que sou agora. Tive a oportunidade de ensinar-lhe que a verdadeira felicidade vem de dentro e que, independentemente do que aconteça, sempre devemos nos levantar. Os dois somos uma equipe. Essa conexão me deu um novo sentido de propósito e um desejo ardente de continuar inspirando outros. Uma frase passou a ecoar em minha mente durante essa jornada.
Você não precisa ser definida pelo que lhe aconteceu, mas pelo que você escolhe ser a cada dia. Essa frase se tornou meu mantra e a razão pela qual acordei aquela manhã com um impulso renovado. Eu sou agora uma mulher feita de cicatrizes, mas também de conquistas. Uma mulher que acorda todos os dias pronta para celebrar a vida, que não deixa mais ninguém decidir seu valor. E quanto a você que está lendo isso, saiba que recomeços são possíveis em qualquer fase da vida. Não importa onde você esteja, nunca é tarde demais para lutar pelo que deseja. Transcender é possível. Sempre que se sentir perdida ou desmotivada, lembre-se, a cada novo dia, nós temos a chance de escrever novas histórias. É hora de eu me despir de antigas ilusões e me revestir com a confiança que agora me abraça. Eu saí das sombras e entrei na luz.